Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, abençoado, tranquilo. Vamos meditar um pouquinho mais na palavra do Senhor? Você que está acompanhando a mensagem para hoje, peço que você compartilhe essas mensagens, que você ajude a divulgar o nosso canal também. Se você está sendo abençoado, você e toda a sua família, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela por si só já fala, né? Então, acompanharmos, tirarmos um momento para meditarmos na palavra do Senhor, não é perder tempo. A gente destaca, né, ou tira tanto tempo para muita coisa e deixa por último a palavra de Deus, que é o mais importante, que é o que alimenta a nossa alma. Eu vou ser rápido porque, infelizmente, as pessoas não gostam de vídeos longos, elas não têm paciência, né? Então, vamos dar sequência aqui. Eu estou falando sobre a oração do Pai Nosso. Você que está nos acompanhando aqui, os outros episódios do Mensagem para hoje, nós estamos em Mateus 6, já falamos do versículo 9, 10, 11 e agora nós vamos para o 12. Esse que eu acredito que seja um dos versículos mais difíceis para cada um de nós. Isso eu me incluo, tá? E Jesus, ensinando os seus discípulos a orar, ele diz: perdoa-nos as nossas dívidas, ou as nossas falhas, né? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Algumas versões vão dizer, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Um versículo só por dia. Bom, o perdão é algo extremamente difícil para nós que temos uma natureza caída. Jesus aqui, ensinando os seus discípulos a orar, falou: olha, quando vocês se dirigirem ao Pai, primeiro vocês precisam tratar da vida de vocês. Vocês precisam estarem perdoados. Só que existe uma condição aqui. O Pai perdoa, assim como. Porque o que Jesus espera de uma pessoa que tem um coração convertido? É algo praticamente natural você ter um coração perdoador. Então você vai dizer ao Pai: perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que pecaram contra mim. Você já ouviu aquela expressão de quando você vai pedir perdão para a pessoa, ela diz assim: eu não tenho que perdoar você, quem tem que perdoar é Deus. Ela transfere toda a responsabilidade para Deus. Das duas, uma, ou ela não quer perdoar, não perdoou, ou ela perdoou, mas está usando de uma falsa modéstia. Na verdade, eu tenho que pedir perdão para você e para Deus, porque eu pequei contra você e pequei contra Deus. Quando existe uma ofensa, essa ofensa ela é contra uma pessoa e contra a santidade de Deus, porque essa pessoa ela é feita à imagem e semelhança de Deus, e eu firo a Deus quando eu firo o coração da pessoa também. Eu peco, e geralmente quando você fere alguém, ofende alguém, magoa, é algo ilícito, é algo mal, é erro, é falha, é errar o alvo, e isso se chama pecado. Ah, mas é difícil? É. Ninguém consegue verdadeiramente liberar perdão sem auxílio do Espírito Santo. Meu amigo, se você não tiver o Espírito Santo habitando em você, você não consegue. Você pode dizer da boca para fora: eu te perdoo. Imagina, passou no tempo, no espaço temporal, mas não passou dentro do teu coração. Você vai dormir, você leva a pessoa com você. Você vai viajar, você leva a pessoa com você. Você, nas suas rodas de comentários, a pessoa está junto com você. Por quê? Porque ela está ligada em você, porque você não liberou perdão. Você não liberou. Então essa pessoa ela está vinculada em você, é um laço. Você não libera ela no mundo espiritual. Porque dentro do seu coração ainda existe mágoa, ainda existe feridas, consequentemente não houve perdão. Moreira, mas você está falando aqui do perdão como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Repito, é extremamente difícil. Por nós mesmos, nós não conseguimos
em alguns casos, liberar o perdão. Não conseguimos. E nós também precisamos ter a humildade de, quando reconhecemos, quando caímos em si, entender que precisamos pedir perdão. Ah, não, já passou, ninguém lembra mais. Não. Você tem que ir lá, conversar com a pessoa, ter a humildade de dizer, olha, eu acho que eu errei com você. Não, mas eu, na minha concepção, eu acredito que eu errei, que eu pequei, e eu peço que você me perdoe. Você me perdoa? Eu te perdoo. Você não me perdoa? Não, eu não te perdoo. Mas eu peço perdão para você. A sua parte você já fez. E a mesma coisa você perdoar. Você também só consegue liberar o perdão através da ajuda do Espírito Santo. Uma traição de um conjugal, uma traição de um amigo, da confiança, é extremamente difícil. Outra coisa que é importante a gente destacar, o fato de você perdoar não implica necessariamente você estar convivendo com a pessoa. Porque existem pessoas que constantemente vão te ferir, elas vão continuar ferindo você. E você vai ter que estar sempre nesse processo de perdoar. Então eu estou fugindo. Não. Você está fugindo, você está evitando danos maiores. Então você entende que aquele espaço, aquela pessoa não serve para fazer parte do seu dia a dia. Você deve, não é questão de querer, não. Você deve amá-la. Você deve perdoá-la. Mas você não precisa se colocar em condição de ter que fazer isso constantemente. Jesus falou, você tem que perdoar até 70 vezes 7. Mas Jesus, quando percebia a astúcia, a maldade dos fariseus, ele saía daquele lugar. Ele se retirava. Ele ia para outros lugares. Ele não ficava se colocando constantemente em situação que iria trazer desconforto. Agora, quando eu digo, é muito sério isso, gente. É muito sério. Quando eu vou orar ou rezar, se eu não perdoo, é de uma hipocrisia. Porque nós achamos, ou você acha que está enganando quem? Nem mesmo a sua própria consciência, a mesmo que ela esteja cauterizada. Aí você está enganando. Então eu estou dizendo para Deus, perdoa o meu pecado, assim, o Senhor perdoa o meu pecado porque eu já perdoei a pessoa que pecou contra mim. O Senhor fala, não tem como eu perdoar. Não tem como porque você não perdoa. Você não tem um coração perdoador. Você não tem um coração misericordioso. Você não tem um coração que entende que nem todas as pessoas evoluíram, nem todas as pessoas estão num nível de me conhecer. Assim como Jesus olhou para aquelas pessoas ali na cruz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles fazem. Olha só. Sendo crucificado, humilhado injustamente, Jesus fala, Pai, tem misericórdia desse povo, eles não têm noção do que eles estão fazendo. Tem que ter muita empatia, tem que ter muita mansidão, tem que ter muita humildade. Eu falei sobre humildade aqui. Todo mundo quer ser humilde, mas ninguém quer se humilhar. Ninguém quer. E às vezes o pedir perdão, você tem que romper com orgulho. Com orgulho. Eu pedi perdão? Não. Você sabe que você errou. Você sabe. Mas não, vamos deixar isso. Vamos deixar. Não, o tempo não vai apagar. Porque ali, naquele espaço, houve uma brecha. E o inimigo vai trabalhar ali. E na primeira oportunidade, isso vai ser lançado no seu rosto. Isso vai trazer incômodo a você. Então, talvez eu esteja falando aqui para pessoas que cometeram algum pecado, no sentido de falar de forma mais áspera, de fazer uma brincadeira que alguém não gostou, uma coisa simples que é fácil de pedir perdão, tá tudo resolvido. Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que sofreu um trauma gigantesco
e que vai demorar um tempo para ela desenvolver esse perdão, vai demorar um processo de ação do Espírito Santo na vida dela para ela liberar esse perdão. Não tem problema. Não tem problema, tá tudo certo. Você só precisa compreender que para você ser perdoado, você precisa liberar perdão. Como? Vou te dar uma receita então. Vou dizer de uma experiência minha. Eu vivi um tempo na minha vida em que uma pessoa me fez muito mal. Muito mal, muito mal. Me humilhava, me depreciava, me subjugava, me assediava na frente de todas as pessoas. E aquilo foi criando um ódio. Porque Jesus falou que aquele que odeia no seu coração é a mesma coisa dele ter matado a pessoa. No Antigo Testamento, para você matar, você tinha que ir lá e dar um tiro, executar. Hoje não. Jesus falou, eu porém vos digo, se você odiar o seu irmão, você já matou ele no seu coração. Então, para mim, aquela pessoa estava morta. Então, eu comecei a orar para Deus, mas olha só a minha oração, sem hipocrisia. A gente tem que aprender, querido, chegar a Deus sem rodeios, porque Deus conhece. Falei, Deus, o Senhor sabe, eu odeio essa pessoa. Ela está fazendo isso contra mim. Não que eu me julgue melhor do que ela, mas eu estou orando aqui ao Senhor, mas eu, na verdade, se eu pudesse, eu arrebentaria com essa pessoa. Mas, por favor, através do teu Espírito Santo, produza em mim arrependimento e abençoa esta pessoa. Olha só, Jesus diz para nós abençoarmos os nossos inimigos. E comecei a fazer esse processo. Falei, Deus, me ajuda que essa oração seja sincera. Eu comecei com uma oração, primeiro já reconhecendo que aquela oração não era sincera. Falei, eu tô pedindo aqui que o Senhor me ajude a perdoar, mas a minha vontade é essa. Mas, por favor, alinhe a minha vontade à vontade do Senhor. Então, houve um passo da minha parte. E aí Deus falou, não, agora deixa comigo. E o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração, trabalhar aos poucos. Eu comecei a orar por essa pessoa, comecei a abençoar ela, mesmo que involuntariamente, pedindo a misericórdia de Deus sobre a minha vida, porque eu, na condição que eu estava, eu não estava melhor do que ela, porque eu também estava pecando contra ela, odiando ela. Falei, Senhor, então, quem sou eu, né? Como que as minhas orações vão chegar até o Senhor? Como eu vou ter o perdão se eu não perdoo essa pessoa? Se eu matei ela dentro do meu coração? Me ajuda, Senhor, a entender, a ter uma evolução de entender que assim como o Senhor na cruz perdoou aquelas pessoas, eu também ter esse mesmo sentimento, esse mesmo espírito habitando dentro de mim. E essa oração era contínua todos os dias, e aquilo repetia todos os dias. Sendo humilhado, sendo assediado, sendo pisoteado, e todos os dias eu orava. E aquilo foi como se, aos poucos, assim como uma ferida, ela foi secando, cicatrizando, ao ponto de eu olhar para aquela pessoa com um olhar de misericórdia. Não é pena não, tá? Eu olho para a pessoa e eu tenho pena. Isso é despeito. Na verdade, você não gosta da pessoa. Essa pena que você tem, ela é falsa. É ter misericórdia. Meu Deus, tem misericórdia. Tem compaixão de mim e tem compaixão dela. Ajude, Senhor, a ela entender. E ajude também a mim compreender e entender que eu preciso ser uma pessoa melhor. É uma oração difícil de fazer? Totalmente. Mas a ação do Espírito Santo, quando você se posiciona, é inevitável. Isso eu garanto para você. Eu garanto. Por isso que Jesus fala, oreis pelos vossos inimigos. Não é à toa que ele diz para nós orarmos pelos nossos inimigos. Então chega diante de Deus, abre o jogo e diz, Senhor, para ser bem sincero, eu não vou fazer rodeios, o Senhor sabe. Não adianta querer enganar Deus, querer fazer aquela oração de, não, Senhor, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo que é pura demagogia. Abre o jogo, fala, Senhor, é assim, por mim mesmo eu não consigo, por mim mesmo não dá, mas a ação do teu Espírito pode na minha vida. Pode. Certeza que pode.
E aí eu quero perdoar essa pessoa. Se preciso for, pedir perdão para ela ainda. E liberar esse câncer, essa maldição da minha vida. Você sabe que tem muita gente que está doente, seja qual for a doença psicossomática, porque não perdoa. Porque guarda aquilo. Você vai conversar com a pessoa, ela está cheia de ódio, ela está cheia de rancor, ela já matou 500 pessoas dentro do coração dela. Então ela é uma pessoa doente de alma, consequentemente, doença no corpo também. Então Jesus fala, perdoa, Senhor. Aí só quando eu consigo, pela graça de Deus, no nível horizontal, ter um relacionamento, aí no nível vertical também acontece. Então eu preciso perdoar, eu preciso estar bem aqui. Porque o pão é o pão nosso e é o Pai nosso. É nosso, não é meu. Não é o meu Pai, não é o meu pão. É nosso. Então tem que estar tudo bem aqui. Aí fica tudo bem aqui. Então eu preciso perdoar, eu preciso amar. Volto a dizer, não é um exercício fácil. No entanto, necessário. E aí, o Pai vai me perdoar. Ele vai zerar todas as dívidas, porque Ele deu o Espírito Santo dele para mim. E esse Espírito Santo habita em mim e ele traz como um fruto um coração perdoador, um coração misericordioso. Precisamos muito da graça de Deus para vivermos isso e para colocarmos isso em prática. Não sejamos hipócritas. É pela graça de Deus. E que Deus te dê e nos dê a todos nós a graça, a força de termos um coração perdoador, para que obtemos o perdão de Deus, nosso Pai. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Até o próximo Mensagem para hoje.